Só existem duas possibilidades para o 3 e Atlas. Ou ele é um tipo desconhecido e absolutamente raro de objeto interestelar, ou ele é algo que vai alterar o curso da civilização humana drasticamente. Bom, por onde eu começo? O meu último vídeo falava das anomalias até então detectadas naquela data, 4 de agosto, mas a lista de anomalias que foram detectadas até hoje é espantosamente grande. E esses são os únicos dados que nós temos sobre esse objeto, mas vai ficando claro cada vez mais que a gente não está falando de um objeto comum. Olha só, o 3 Atlas vem de fora do sistema solar, e ele segue uma trajetória quase que paralela ao plano orbital dos planetas, algo que é raríssimo de acontecer. O objeto brilha sozinho, sem depender do Sol. E até por conta disso é muito difícil estimar o seu tamanho real, mas é especulado que ele tenha entre 20 e 40 quilômetros de diâmetro, ou até muito mais do que isso. A sua coma é projetada para frente, ela cresce em direção ao Sol, e não contra ele, como é esperado, como funciona em todos os cometas. 3 Atlas está cheio de CO2, e sua coma tem uma proporção de 8 partes de dióxido de carbono para uma parte de água, e isso é diferente de qualquer outro cometa já observado. Além disso, esse CO2 forma uma cauda quase que perfeitamente cilíndrica, que se estende por praticamente metade do diâmetro do Sol. A cauda não se espalha e nem se curva, é quase como um feixe de emissão controlada. Faltam radicais clássicos nesse objeto, C2, C3, NH2, radicais que sempre começam a aparecer conforme os cometas vão se aproximando do Sol, e aqui eles simplesmente não existem. Agora, você quer saber o mais estranho? Foi detectada uma quantidade assombrosa e cada vez mais crescente de níquel nesse objeto. O níquel é um metal e é muito parecido com o ferro. E na natureza, o níquel sem a presença de ferro é algo que é praticamente inexistente. Isso não ocorre em cometas e em nenhum outro tipo de objeto espacial conhecido. O níquel puro só vem de dois lugares: processos industriais ou supernovas. E isso me leva a uma teoria. E o que eu vou dizer pode ser um grande absurdo, mas eu quero que você preste atenção. Nesse momento, eu vou apenas especular. Inclusive, a minha teoria pode ser validada de imediato pela comunidade científica. Em primeiro lugar, há alguma estação de radiação gama captando atividade incomum recentemente? Segundo lugar, alguém fez algum cálculo das órbitas dos planetas desde que esse objeto apareceu? Plutão, por acaso, foi visto desde janeiro de 2023? Em terceiro lugar, o Sol, por acaso, tem agido de forma estranha? A gente pode descartar isso rapidamente. Níquel puro, sem ferro ou cobalto, é algo praticamente impossível fora de uma supernova ou de um ambiente industrial. Então, será que é muito absurdo dizer que o 3 Atlas é um pedaço ejetado de uma supernova? Se isso for real, então esse é apenas o primeiro disparo. O que está por vir é muito pior. O sistema solar será um campo de tiro pelos próximos 20 anos. E olha só, eu estou descartando a possibilidade de aliens ou coisas assim, principalmente porque a comunidade científica tem agido de forma muito estranha sobre esse caso. Os dados do James Webb provavelmente foram mascarados. A V-Lobe é praticamente um espantalho, fazendo com que qualquer um que especule algo fora do comum seja instantaneamente descredibilizado. E não é só isso, parece que tem um monte de coisa acontecendo só para distrair a gente. Movimentos geopolíticos atípicos, os drones de Nova Jersey reapareceram com força total, aparições estranhas no céu quase todos os dias. Isso tudo me lembra muito esse filme aqui. E se minha teoria for real, então claramente a única coisa que vão tentar fazer é nos distrair ao máximo daqui para frente. O 3 Atlas pode muito bem ser apenas um objeto diferente de tudo que a gente conhece e que vai desafiar muito a ciência. Ou ele pode ser algo que não desejaríamos ter encontrado. Seja lá como for, eu tenho a impressão de que a Elite já sabe muito mais do que nós sabemos. Só que já é tarde demais para fazer qualquer coisa. E eu já disse e eu volto a repetir. Seja lá o que for, reparem na narrativa que irá ganhar mais destaque daqui para frente. Ela vai dizer muito sobre a realidade que está por vir.